Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Diálogos aqui no canal do YouTube da Seichonoye do Brasil. Esse programa ele vai ao ar aqui na plataforma toda sexta-feira às 20 horas, sempre com um novo conteúdo, tá? Então, convido você para que se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e acione a notificação, o sininho lá, tá certo? Bem, o tema de hoje a ser tratado é Seichonoye é autoajuda? E para nos falar um pouquinho mais sobre o tema, a gente conta com um time muito especial aqui, que eu vou apresentar para vocês. Preletor em grau sênior, Gelsi Mosqueta. Preletor em grau sênior, Débora Terumi Tamura Kubo. Muito obrigada. Muito obrigado. E preletor em grau sênior, Marcelo Naoki Onodera. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, começando aqui com as perguntas, a primeira, existe muito interesse por assuntos como leis mentais e espirituais. Será que as pessoas estão despertando para algo além do que é possível ver? Preletora Gelsi. Sim, com certeza, as pessoas estão buscando esse conhecimento das coisas que nós não enxergamos, né? Graças a Deus, saindo da visão materialista para uma visão espiritualista. E é muito bom isso. Parabéns a todos os brasileiros e brasileiras que estão se interessando para boas leituras. Maravilhoso, né, Jaci? Graças a Deus que as pessoas estão procurando cada vez mais assuntos que têm a ver com o lado espiritual, com as leis mentais, né? E saindo desse mundo tão conturbado, esse mundo do fenômeno, que às vezes a gente fica tão atrapalhada, né? Graças a Deus, então, que esse ser interior das pessoas começa a buscar, né, novas soluções, né, luzes para a sua vida. E sabendo que essa luz, que essa solução, né, vem do despertar espiritual, né, que a Seichonoye nos ensina, nos orienta e nos mostra as nossas potencialidades, as nossas capacidades, né, desse ser maravilhoso que somos, filhos de Deus. E através dessa conscientização, através de boas leituras, né, nós vamos manifestando essa grandiosidade de ser filho de Deus. Maravilha, gente. Preletor Marcelo, quer complementar, fazer algum comentário dessa pergunta? O próprio mestre, ele nos orienta que o século XXI é a era da espiritualidade, né? Então, o estudo e a prática do ensinamento da Seichonoye, ele acaba trazendo essa reflexão de que as respostas para os anseios, para a solução dos problemas está no nosso interior, né? Então, como a preletora Gelsi falou, né, quando a gente vai aumentando a nossa conscientização de que nós somos filhos de Deus, e essa é uma conscientização mental, né, não é material, então a gente vê que a sociedade está caminhando para essa espiritualidade, né? Entendendo que muitas vezes
as situações que se apresentam de forma material, a sua causa ela é mental, ela é espiritual, ela envolve questões imateriais, né? Causas imateriais. Eu mesma não tinha o hábito da leitura antes de conhecer a Seitinoye. Lia, na época de estudante, alguma coisa. Na minha época, não tinha muito incentivo à leitura, mas foi através do ensinamento da Seitinoye que eu passei a gostar da leitura, e foi através dessas leituras, né, com esse olhar espiritual, que transformei minha vida em todos os sentidos, porque Seitinoye nos reeduca para a vida. Então, eu acho muito importante, né? Não tenho certeza que, através de boas leituras, nós transformamos a nossa vida, em todos os sentidos. Maravilha. E tem pessoas que classificam, preletora Débora, os livros da Seitinoye como autoajuda. E isso procede, preletora? Você sabe que quando eu comecei a participar da Seitinoye, ainda na Associação dos Jovens, tinha os meus 12, 13 anos de idade, a ideia que eu tinha de Seitinoye era, na verdade, totalmente oposta à autoajuda. Para mim, a Seitinoye era uma religião. Isso porque vim de uma família que já participa da Seitinoye há muito tempo. E para mim era assim, era uma religião assim, para ir na missa, sabe? Para fazer oração, para fazer casamento. Era a religião somente das cerimônias, né? Eu não entendia, na verdade, o que era a Seitinoye. E quando fui, na verdade, procurar a Seitinoye, foi um momento da minha vida em que eu estava passando por diversas dificuldades neste mundo aqui do fenômeno, né? Dificuldades na escola, de relacionamento com a família, com os pais. E aí, quando conheci de fato a Seitinoye, comecei a pensar, nossa, acho que tem a ver muito com a autoajuda. Até porque eu comprava vários livros de autoajuda, então eu pensei, nossa, isso realmente deve ter a ver com autoajuda. Mas percebi digamos assim, não só com o tempo, mas participando das atividades da Seitinoye, né? Por isso é tão importante, tão maravilhoso participar das atividades, nas reuniões, nos seminários, enfim, né? Participando das atividades, então pude compreender que a Seitinoye era muito além de autoajuda, né? Eu trouxe aqui um livro para falar um pouquinho assim, sobre isso, que é o livro Questões para Refletir, do preletor Eduardo Nunes da Silva, né? Aqui na página 27, ele fala um pouco sobre autoajuda. Eu achei bem interessante aqui um comentário que ele fez, né? Em que ele diz assim, em certo sentido, a Seitinoye encerra elementos comparáveis à autoajuda, porque pregamos uma doutrina eminentemente prática, voltada para a vida cotidiana, e acreditamos nos potenciais interiores do ser humano. E aí foi por esse motivo que eu achava que a Seitinoye tinha a ver com a autoajuda, porque quando eu fui, por exemplo, para a academia da Seitinoye, de treinamento espiritual, eu aprendi a fazer o treino do elogio, por exemplo, né? Repetir palavras de autoafirmação. Então eu pensava, nossa, isso tem a ver com a autoajuda. E aqui ainda o preletor Eduardo continua dizendo assim, mas é simplório e limitado dizer que os livros da Seitinoye são de autoajuda. Um pouquinho mais para frente, aí ele fala o que o preletor Naoki falou para nós, né? Que o ensinamento da Seitinoye, na verdade, ele prega a verdadeira salvação, e ele fala sobre a verdade vertical horizontal, que depois talvez a gente consiga abordar um pouquinho mais profundamente, mas ele fala que o homem é filho de Deus, né? Principalmente esse, o ensinamento da Seitinoye. E aqui ele só conclui, assim, dizendo assim, né? Que os livros da Seitinoye não são autoajuda apenas nascida do discernimento humano ou uma literatura religiosa, né? Por quê? Porque eles são livros, para nós, né, que conhecemos o ensinamento da Seitinoye, são livros sagrados, pois nos ensinam as leis da mente, mas também nos ensinam, sobretudo, que somos todos filhos de Deus. Então, creio que tem a ver com autoajuda, mas não é só autoajuda. Com certeza. E o mestre fala um capítulo especial
no livro Guia para uma Vida Feliz. Ele tem um capítulo especial que ele diz: faça florir o jardim da mente. E, para isso, ele usa o expediente da leitura. E ele é muito sábio, que quando ele fala aqui que muito interessante as orientações, ele diz: portanto, colecionar bons livros é como reunir em nossa própria casa grandes mestres de hoje com os de outrora, e deles receber valiosas lições. Então, ler bons livros realmente nos conecta a esses grandes autores que se dedicaram a sua vida, né, escrevendo livros para que a gente possa, hoje, ler e colocar em prática. E Seitinoye é o ensinamento prático, né? De nada adianta você ler, conhecer, se não transformar isso em ações. Então, neste livro, Guia para uma Vida Feliz, é muito interessante porque nos ensina de forma sistemática a ler os livros, como assimilar. Ele diz: não deixe que o livro te assuma o que está nos livros. Então, é muito interessante a leitura deste livro, Guia para uma Vida Feliz. Uma das virtudes do ensinamento da Seichonoye, como foi comentado, é traduzir numa linguagem simples ensinamentos e leis divinas extremamente profundos. Ensinamentos divinos que a gente sabe que não está limitado somente a Seichonoye, né? O mestre cita vários filósofos, vários outros ensinamentos religiosos, mas a grande virtude é essa, né? Ele parte de trechos de muitas obras consideradas sagradas para várias outras religiões e traduz numa linguagem prática que a gente pode colocar em prática no nosso cotidiano. E por isso que é transformador, né? Ele ainda comenta, né, preletor, que é muito fácil escrever algo difícil de forma difícil, mas é muito difícil escrever algo profundo, difícil, de forma fácil. E é isso que ele fez, né, traduzindo com profundidade, com clareza, com facilidade, para que nós, leitores, tivéssemos essa facilidade em compreender a verdade e colocar em prática. Não é verdade? O mais interessante que eu percebo assim no meu dia a dia, na minha vida, é que ao entender o ensinamento da Seichonoye, que cada um de nós é filho de Deus, tem capacidade infinita, né, a gente realmente consegue superar qualquer tipo de obstáculos, né? E essa superação, na verdade, acontece porque a nossa forma de enxergar a vida, a nossa forma de enxergar até os problemas, ela muda. Ao conhecermos esse ensinamento maravilhoso, né, que diz que o homem é filho de Deus e que a gente realmente pode transformar o nosso destino se nós quisermos, né? Isso é fantástico. E o mestre coloca assim, eu sempre digo assim para as pessoas que a Seichonoye é um ensinamento que está dentro do movimento. E esse ensinamento, como todo ensinamento, a gente precisa estudar muito. Por isso que Seichonoye tem muitos livros. É uma literatura riquíssima. E a gente precisa estudar todos os dias para transformar isso em ações no nosso cotidiano. Muitas pessoas, às vezes, participam da reunião semanal, não leem, não estudam, e aí passa a julgar o ensinamento da forma que eles entendem, de uma forma assim muito pobre, muito, muito pequena. Eu sempre digo, vamos estudar, vamos ler para poder assimilar, para poder usufruir desta verdade, né, que está em todos os livros. Tem um pensamento que diz, aquele que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe ler.
Então, através da leitura, que nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos enriquecendo a nossa imaginação, vamos sendo resilientes com os fatos que aconteceram na nossa vida, temos um entendimento, né, propício para sermos felizes, através da leitura de bons livros, que trazem a verdade e que trazem as condições para que nós possamos, né, ter um novo olhar diante da vida. Maravilha. E a gente escuta muito no meio, principalmente, né, no meio religioso, sobre a palavra salvação. Falar, você tem que ser salvo, você tem que ser salvo. E queria aproveitar o gancho e perguntar para o preletor Marcelo. Preletor, como a Seitianoye entende a verdadeira salvação? A gente pode citar no livro Viver Junto com Deus, do mestre Masaharu Taniguchi. E o mestre, ele coloca de uma forma muito sábia e prática, né, que a gente está falando, que a verdadeira salvação é quando a nossa vida, a energia vital do ser humano, ela se manifesta, a nossa natureza divina se manifesta, né? E ele escreve assim: esta é a verdade para a qual todas as religiões devem convergir. A diferença entre as religiões está apenas nos expedientes, ou seja, cada religião tem o seu método, o seu ritual, para possibilitar a manifestação dessa força vital, a manifestação da nossa natureza divina, né? Se a gente expandir a nossa consciência dentro dessa ideia de expansão da nossa natureza divina, manifestação da nossa capacidade, a gente consegue compreender que também essa salvação ela pode se dar de diferentes formas, né? Através da arte, através da cultura, através do esporte, né? Então, são inúmeros casos de pessoas que superaram seus complexos, melhorou a sua autoestima, aumentou a sua autoconfiança através do esporte, através da música, né, através da arte, né? Então, o mestre ele é muito sábio em colocar que a salvação é a manifestação, é a exteriorização da nossa natureza divina. E esse caminho dessa exteriorização, ela pode se dar de diferentes formas, né? Então, esse é o princípio fundamental da salvação. E também eu entendi que, além de todas essas graças que nós recebemos na vida cotidiana, o mestre diz assim que a verdadeira graça, a verdadeira salvação é o entendimento de que nós somos vida imortal, né? Essa vida infinita de Deus, e esse desenvolver da nossa vida na vida cotidiana faz parte dessa manifestação dessa verdadeira salvação, né? Então, a verdadeira salvação é aquela que, mesmo nós partindo para o mundo espiritual, vamos com a crença, com a consciência de que somos filhos de Deus, somos vida imortal, somos vida infinita, né? Fizemos parte dessa vida que flui eternamente. Então, esse não é um consolo, mas é algo assim muito confortador, né, para nós mesmos e para quando que parte para o mundo espiritual um familiar, um amigo, não bater aquele desespero, mas sim ter a tranquilidade de que a vida continua. Então, essa é a verdadeira salvação. Assim o mestre nos ensina. Concorda, preletora Débora?
Concordo. Acho maravilhoso. Esse também da Cetinê é tão bom, né, professora Josi? A gente aprende todos Sim. os dias, né? E até quando a gente fala sobre salvação, essa questão de expressar a vida de Deus na nossa vida, né? Independentemente de onde nós estamos, de qualquer que seja o nosso talento, né? Não importa onde a gente está inserido, nós podemos expressar a vida de Deus, né? A nossa natureza divina. A Cetinê, através dos seus livros, né, e palestras, também nos ensina muito que para que a gente possa expressar essa natureza divina, é importante também a gente fazer as nossas reflexões, né? Reflexões em relação, ao nosso comportamento mental, né? Ao que eu penso, ao que eu falo, ao que está no meu coração, as minhas atitudes diárias, né? E a Cetinê nesse momento, assim, realmente um ensinamento maravilhoso, porque ela nos direciona para o bem, né? Ela nos direciona a praticar bons atos, né? A ser caridoso, a amar as pessoas, a elogiar, a ter coragem, esperança, né? A pensar positivo, mas pensar principalmente e ter a certeza que Deus está em nosso coração. Então, entendo que a verdadeira salvação, ela faz parte disso também, porque nós estamos aqui neste mundo justamente para expressar a vida de Deus, cada um do seu jeito, né? Mas cada um com a sua missão, digamos assim, né? Mas expressando a vida de Deus da melhor maneira possível. E também quando o mestre diz isso, quando cada um de nós expressa essa natureza verdadeira no seu dia a dia, né? Você também ajuda o mundo, quer dizer, você vibra o bem ao seu redor, né? Então você também influencia positivamente as pessoas que estão ao seu redor, a sua família, a sociedade. Isso é maravilhoso mesmo. A gente entende esse grande ensinamento de que eu e o outro somos parte de uma só vida mesmo. E é a leitura diária que nos leva a este estado de manifestar a generosidade, a bondade, entender a pessoa, se colocar no lugar do outro, né? E melhorar como pessoa todos os dias. E rever, né, as nossas ações, nos leva a refletir. Toda vez que a gente lê um livro e depois, algum tempo depois, volta a ler, fala assim, nossa, mas eu não li esse livro. Mas está aqui, li este livro de tal a tal data. Mas isso aqui não estava escrito, porque nós vamos expandindo a nossa consciência, vamos melhorando como pessoa, vamos sendo pessoas melhores. É isso, o mundo precisa de pessoas, né, que iluminam, que tragam soluções, que tragam a luz, né? Porque treva com treva, né, não vai gerar luz, né? Sobre a treva nós precisamos colocar luz, né? A luz sagrada, a luz divina, a luz da imagem verdadeira, a luz da vida. Bacana, preletora. Aproveitando, já fazer a pergunta para a senhora. Na Seichonoye, a gente tem muitos relatos de curas de doenças, de harmonia na família, e justamente com a leitura dos livros. Por que isso acontece, preletora Josi? A Seichonoye, ela não surgiu para curar doenças. Seichonoye surgiu para corrigir a atitude mental, mostrando, ensinando, orientando que somos filhos de Deus. A partir desta verdade, a partir da prática desta verdade, se você era uma pessoa que reclamava, passa a agradecer. Se é uma pessoa que não sabia elogiar, você passa a elogiar. Se você era uma pessoa que guardava mágoas, rancor, ódios, você passa a limpar o seu coração, a sua mente com as palavras da verdade, com as práticas. Você vai se autopurificando. E é através dessa autopurificação que nós vamos limpando nossa mente, o nosso coração, e vamos manifestando saúde perfeita, vamos manifestando prosperidade, vamos tendo boas ideias, enfim. Não é que nós vamos tapar os olhos e dizer, não, aquilo que aconteceu comigo, aquela pessoa é culpada. Não, a gente vai tendo um entendimento, vamos sendo resilientes e a gente percebe com outro olhar. Por exemplo, eu, quando me casei, fazia 3 anos que não falava com meu pai, que eu estava de mal com ele. E aí eu assim, tinha ódio do meu pai.
E tudo aquilo que eu não gostava do meu pai passou a acontecer na minha vida conjugal. Aí a Seitinoye foi me ensinando a perdoar o meu pai. Por quê? O meu pai me deu a educação, me deu o amor que ele recebeu dos pais dele. Então, eu entendi como que a pessoa vai dar aquilo que ela não sabe, que não recebeu, que não está no seu coração. Por exemplo, eu nunca recebi um abraço de minha mãe, nunca. E nem por isso, depois que conheci Seitinoye, eu passei a ter o mesmo sentimento de antes. Não, pelo contrário. Eu entendi que minha mãe, lá na família dela, tinha 14 irmãos. Moravam no interior, os pais não tinham conhecimento nenhum. E a minha mãe recebeu aquele tipo de educação, aquele tipo de carinho. E como que ela ia passar para a família? Ela não aprendeu em lugar nenhum. E quando eu me casei, eu tinha esse mesmo sistema. E aonde foi que eu aprendi? A ser uma pessoa amorosa, dedicada, a perdoar, a agradecer, a elogiar, a demonstrar os meus sentimentos. Foi na Seitinoye. Então, por isso que eu tenho toda a reverência, toda a gratidão a esse ensinamento que eu fui reeducada para a vida, em todos os sentidos. Então, Seitinoye não cura doenças, não cura nada. Ela corrige a nossa mente, ela limpa o nosso coração. E limpando o nosso coração, vai refletir em todas as partes, né? As situações da nossa vida. Então, graças a Deus, hoje tenho uma família feliz, sou uma pessoa realizada cada vez mais, meus pontos negativos diminuíram um monte, os positivos passaram a manifestar. Então, isso que a Seitinoye fez comigo, graças a Deus, muito obrigada. Então, ela não cura nada, ela corrige a nossa postura mental, ela corrige, né? Vai mudando os nossos sentimentos, e aí a gente vai mudando os nossos pensamentos, a gente vai mudando as palavras, vai mudando as ações, e o bom destino acontece. Aí se torna natural, né? É muito incrível isso na Seitinoye. Olha, se você duvida da Seitinoye, então vem para a Seitinoye, começa a estudar os livros e praticar na sua vida, que você vai ver que dá certo. Que aí você começa a praticar o ensinamento da Seitinoye, é impressionante, assim, o que a produtora Gelsi está falando. Tudo começa a resolver, né? Então, assim, a gente até brinca, né, entre os amigos que já estão na Seitinoye há algum tempo, olha, se você é Seitinoye mesmo, então a sua vida tem que estar cada vez melhor, todos os dias, né? Não tem essa história de falar assim, nossa, eu não tenho nenhum relato de experiência para contar para as pessoas. Com certeza, se você conhecer o ensinamento da Seitinoye, começa a ler os livros, estudar, se aprofundar, a praticar o ensinamento através da meditação Shinsokan, oração para os antepassados, da prática da gratidão, não tem como a vida da gente não melhorar, né? Ela melhora em todos os sentidos, inclusive quando a gente fala de doença, né? É isso que acontece, né? A cura acontece, digamos assim, do corpo físico por conta dessa conscientização. Eu sou filha de Deus, perfeita, né? Isenta de doença. E além disso, né? Como a gente aprende na Seitinoye as leis mentais, como a produtora Gelsi falou, né? Essa questão do perdoar, por exemplo, né? Que às vezes é muito difícil para as pessoas. E hoje existem existem comprovações, né, na medicina de doenças psicossomáticas, por exemplo, né, que elas acontecem por quê? Por conta de anos e anos de mágoa e ressentimento guardados no coração, né? E a Seitinoye sempre falou sobre isso, o ensinamento da Seitinoye também fala sobre isso, que você precisa pegar e substituir tudo isso pelo perdão, né? Pelo amor, né? Mas o bom, né? A professora está falando bastante sobre leitura, e eu gosto muito de ler também, né? É que ao lermos e relermos o ensinamento, né? A gente tem novos despertares mesmo, né? E parece que a Seitinoye fica cutucando a gente, olha, você esqueceu isso aqui. Olha, lembra disso aqui? E aí a gente pensa, reflete de novo, né? E realmente eu penso que tudo tem a ver com assumir responsabilidades. Quando a gente assume a responsabilidade pela nossa vida, e eu falo assim, não, eu quero ser feliz, né? Eu quero viver melhor,
Então, eu vou fazer o quê? Bom, então, se eu preciso praticar a meditação Shinsokan, eu vou praticar a meditação Shinsokan. Se eu preciso mudar esse sentimento que eu estou carregando há muito tempo, de mágoa, de tristeza, para que minha vida melhore, eu vou fazer isso, né? E o ensinamento da Sentinela nos incentiva a isso também, né? Mas depende muito da gente, né? De cada um de nós assumir as responsabilidades e falar, eu quero ser feliz. Com certeza, e muitas pessoas tropeçam na questão de praticar. A pessoa pensa, dizendo, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Não, que isso não vá mudar a nossa consciência, mas ficam só nisso e acabam esquecendo de perdoar, de ler, de estudar, né? E ficam só em cima dessa questão, desse eixo, né? E não praticam. A Seitinoye é 100% prática. Praticou, mudou. Praticou, resolveu. Praticou, transformou. E através da leitura e das práticas, que quando você lê, a leitura te remete pratica isso, faz aquilo, e a gente vai fazendo conforme as orientações. Então, os livros são verdadeiros orientadores. Muito obrigada. Nesse processo de despertar espiritual, a gente vai entendendo que nós somos filhos de Deus e que o próximo também é filho de Deus, e esse despertar de que o outro também é filho de Deus cria esse sentimento de empatia. Então, nessa consciência, os relacionamentos se harmonizam, né? Porque a gente muda a nossa forma de agir e de reagir diante do outro, né? E o perdão que a preletora Gelsi comentou, né? O perdão é uma maneira da gente reagir diante de uma situação, diante de um passado, diante de circunstâncias da vida envolvendo outras pessoas, e muitas vezes pessoas muito próximas, né? E através da leitura e da prática, essa consciência, eu preciso perdoar, né? É uma expansão da nossa consciência. Então, naturalmente, os elos que estavam rompidos, eles voltam a se ligar, né? E a gente aumenta essa consciência de unidade, né? De que a mesma vida que me vivifica também aquela pessoa, aquele próximo que porventura eu esteja vivenciando uma situação de desarmonia. Então, por isso que tudo vai se ajeitando, né? Através da leitura e da prática do ensinamento da Seichonoye. Isso mesmo, preletor. O mestre diz, mesmo que você não entendeu, mas pratique a caridade, pratique a gratidão, pratique o perdão. E aqui no livro Questões para Refletir, do preletor Eduardo Nunes da Silva, lá na página 29, ele fala, os livros da Seichonoye não são autoajuda nascida do discernimento humano ou literatura religiosa acadêmica apartada da vida cotidiana. São livros que dão a conhecer o ensinamento revelado por Deus ao mestre Masaharu Taniguchi. Ele diz mais, Seichonoye é ensinamento vivo e atual para o homem moderno. É expressão da vida que flui eternamente, que conduz a humanidade à felicidade plena e à realização. Então é isto, né? Esses livros sagrados que nos conduz à verdadeira felicidade, né? Através do entendimento, porque se nós estamos aqui na face da Terra, não é por acaso, é para estudarmos, crescermos, entendermos, né? Ter essa docilidade da resiliência dos fatos para poder entender por que aconteceu aquilo. Tem uma razão de ter acontecido daquela forma. Então, eu não vou ficar apegado à forma, mas qual o sentido, né, desse fato? Então, quando isso tudo vai fazendo sentido na nossa vida, nós, com humildade, com docilidade, né, que a docilidade é uma das virtudes do Filho de Deus, a gente vai
melhorando, né? Vai compreendendo, e aí a felicidade bate à nossa porta. Maravilha. E a preletora citou no livro do preletor Eduardo Nunes a questão do homem moderno, né? E o homem moderno, como todos sabem, anda muito acelerado. Então, vai dali, vem para cá, celular, tudo muito rápido, as informações, a gente vive a 200 por hora e sempre muito atarefado. Então, preletora Débora, queria perguntar, né, de que forma a gente pode adequar o estudo dos livros da Seichonoye de uma forma disciplinada, de uma forma sistemática, com esse ritmo da vida moderna, porque as pessoas querem uma resposta e a resposta também tem que ser rápida para essas situações cotidianas. Eu sou acelerada, viu, Rafael? E eu tenho 3 filhos, os filhos são mais acelerados ainda, né? Eles falam mais rápido do que a gente, às vezes a gente tem que parar para prestar bastante atenção, senão nem entende o que eles estão falando. Então, assim, é uma realidade da nossa vida contemporânea, né? Esse ritmo mais acelerado, né? Por conta aí da internet, da globalização, das redes sociais, né? Tá todo mundo em rede social, todo mundo fica vendo tudo ao mesmo tempo, né? E isso causa mesmo esse ritmo acelerado em todo mundo. Mas eu penso assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Por exemplo, ainda existem, graças a Deus, né, os cursos tradicionais. Por exemplo, uma faculdade, você vai na sala de aula, você tem o professor, tem os trabalhos, tem todo um período, né, de estudo de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos, enfim, com acompanhamento de vários professores, trabalhos para fazer, TCC, né, pós-graduação, MBA, tem um monte de coisa hoje, né? Mas também existem, por exemplo, hoje os cursos EAD, né? Os cursos pela internet. Nós temos vários cursos aí, inclusive com certificação, né? Inclusive, eu estou falando isso porque estava fazendo um curso recentemente, e o que mais me chama a atenção é que o conteúdo, ele também é muito válido, é muito importante, muito rico, mas o tempo das aulas, eles são mais curtos, né? Então, você não tem uma aula, por exemplo, de 40 minutos, você tem uma aula de 9 minutos. Mas nesses 9 minutos, te passa tudo que você tem que pegar, né? Mas por quê? Porque realmente hoje é difícil você pegar e sentar na frente de um computador ou de um celular, por exemplo, e ficar 1 hora assistindo, né? Muitas vezes uma aula. Justamente por conta desse ritmo acelerado, porque todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, né? Estuda, trabalha, faz comida, né? Leva os filhos para a escola, vai passear, vai namorar, faz tudo ao mesmo tempo. E a gente quer pegar tudo ao mesmo tempo, né? Mas o fato, voltando à questão das aulas, o fato dessas aulas serem de curta duração, né? Na verdade, não diminui o conhecimento que você pode conseguir, né? E as oportunidades que você pode conseguir através desse tipo de aula, desse tipo de curso. Qual que é a diferença, né? A diferença é aquilo que a gente estava falando sobre assumir as responsabilidades, né? Por exemplo, se eu quiser aprender a tocar piano, se eu não sei nada, não adianta eu querer fazer uma aula de 30 minutos, eu preciso estudar um pouco mais para eu poder aprender a tocar piano, né? 5 anos, 6 anos, talvez hoje um pouco menos, mas não 30 minutos, né? Então, quanto mais difícil for, por exemplo, para se formar um bom médico, não adianta o médico fazer uma aula EAD somente, ele precisa ter o dia a dia, né? E o médico, ele estuda muito mais, né, do que muitas outras profissões, pelo que eu sei, inclusive, estuda a vida inteira, né? Os médicos estudam a vida inteira. Então, assim, quanto mais difícil, quanto mais responsabilidade você tem, mais a gente tem que assumir essas responsabilidades para nós. Então, eu posso fazer um curso que tem aulas de 9 minutos, mas se eu quero fazer com que aquele curso faça diferença na minha vida,
eu preciso parar, sentar e estudar. Eu preciso ter um tempo de escrever, de refletir, de anotar o que é importante, de fazer pesquisa, de ir atrás, né, do que eu quero. Então, independentemente desse ritmo acelerado de hoje em dia, o assumir as responsabilidades é que é o mais importante, né? Então, não importa se você está fazendo um curso de anos ou um curso de meses ou de semanas. O importante é o que você faz com aquilo, né? Aquele conhecimento. Até quando a gente fala de leitura, tem muita gente que não gosta de ler hoje em dia, né? Que pena, né? E eu adoro ler, sempre adorei ler. E a minha mãe, ela falava assim para mim, não sei como você gosta tanto de ler, porque a minha mãe não gosta de ler. E ela falava assim, como é que eu faço para ler a verdade da vida? Eu sei que é tão importante, né? Sei que tem tanta coisa boa, né? E aí eu me lembro que uma vez eu comentei com ela, olha, vamos fazer um combinado, né? Nós duas, vamos ler todos os dias 15 minutos? 15 minutos. Mas não pode ser na hora que você está deitado na cama, que senão você dorme, né? Mas pode ser no seu intervalo de almoço? Pode, né? Ou pode ser de manhã, não importa. O importante é a disciplina, né? Isso a gente aprende na Seitonê também. O importante é você ter disciplina. Essa disciplina não precisa ser você ficar 5 horas fazendo meditação Shinsokan. Você pode reservar 15 minutos do seu dia para você estudar o ensinamento da Seitonê, né? E aí a minha mãe começou, junto comigo, né? Cada uma na sua casa, a ler durante 15 minutos um livro da verdade da vida, né? E depois de algum tempo, eu fui na minha mãe, e minha mãe falou assim, nossa, olha só, eu já consegui ler 8 volumes da verdade da vida, só de ler 15 minutos por dia, né? Então, tudo é assumir as responsabilidades, e hoje, vou te dizer uma coisa, Rafael, a gente tem a oportunidade também de não ter só acesso ao conhecimento, muito acesso ao conhecimento, mas nós também temos assim a oportunidade de usar mais a criatividade, né? Justamente para que a gente possa viver nesse mundo que tem tanta aceleração, a gente precisa usar mais a criatividade, né? Então, por que não usar a criatividade no estudo do ensinamento da Seitonê, né? Eu tenho para mim que quando a gente pensa, eu quero ser feliz, né? Como a gente estava falando. Eu quero ser feliz. Eu desejo que minha família seja feliz. Eu desejo que a minha vida vá para frente. Então, a gente precisa assumir a responsabilidade do nosso destino e falar, então, a partir de hoje, se eu estou aqui, se esse ensinamento chegou para mim na minha vida, eu vou começar a estudá-lo e me aprofundar nele, né? E todos os dias me organizar, me disciplinar para estudar e para fazer oração também. Muito bem. Em relação aos nós brasileiros, não temos o hábito da leitura. Por exemplo, tem uma estatística que os brasileiros lêem 4 livros ao ano, né, na média geral. E os canadenses leem 12. Né? Mas, que nem a gente falou no começo, né, graças a Deus, está tendo bastante incentivo à leitura. Então, que possamos continuar estudando, lendo, que é através desse conhecimento, desse despertar, né, que a gente vai mudando o nosso destino. Muito se fala sobre, às vezes as pessoas criam condições, né? Eu vou começar a ler a partir de uma determinada condição. Depois que eu formar, eu começo a ler. Depois que eu fizer isso, eu faço, né? E o mestre, ele nos orienta, né, que essa mudança de hábito, ela pode acontecer de uma forma gradativa e não tem nenhum problema a gente começar a ler 5 minutos, 10 minutos. Quando eu vou trabalhar, eu pego o metrô, né, e então eu leio no metrô, né? Nada dá 20 minutos, 20, 25 minutos por dia, né? E são esses... O mestre, ele fala do vivificar o tempo, né?
Então, às vezes a gente condicionar ou esperar um momento mais adequado para realizar uma mudança de algum hábito, muitas vezes esse momento nunca vai chegar, né? Então, a gente tem que, como a Débora comentou, né, assumir essa responsabilidade, tomar essa iniciativa, né, e ter e entender que vivificar o tempo é vivificar a vida, né? Então, o que a gente faz com o nosso tempo é o que determina o nosso destino, né? Quando se fala de... Eu sempre, às vezes, eu cito, quando pertinente, se fala de resposta rápida, eu me lembro do trecho desse livro Reflexões sobre a Vida, do mestre Setio Taniguchi, e é um trecho que muitas vezes ele chega a soar até engraçado, né? Aqui na página 203 da minha edição, mestre Setio Taniguchi, ele fala que dessa questão de querer resolver as coisas de forma muito rápida, né? E o mestre, ele fala que oração não é macarrão instantâneo, né? Então, às vezes eu falo nas palestras, né? Oração não é miojo, né? E ele escreve: devemos construir uma vida mais vigorosa, empenhando mais esforços e atenção no dia a dia. Por isso, para isso é importante não se apegar muito a interesses imediatos. Deve-se orar. Aqui, na verdade, é um capítulo que ele fala sobre oração, né? A gente está fazendo esse programa mais focado na leitura. Esse capítulo ele fala sobre oração, né? Então, a mudança de hábito, a prática da leitura, da oração, ela acontece, ela pode ser colocada em prática em pequenos momentos do nosso dia a dia. E o importante é que seja sustentável, né? De longa duração, né? Porque a natureza da vida é assim, né? São pequenas ações durante um período longo que começa a dar resultado, né? Às vezes eu também comento nas palestras, né? Muitas vezes a gente tem essa ideia de que os acontecimentos são de curta duração. Quando a gente, por exemplo, pega a Olimpíada, né? Só que a gente não vê na televisão os 4 anos que os atletas treinaram. A Olimpíada, ela mostra o resultado daqueles 4 anos de dedicação, que muitas vezes, numa prova de 100 metros rasos, é uma prova de 11, 10 segundos, né? Mas aqueles 11, 10 segundos que mostra na televisão é um resultado de 4 anos de preparação daqueles atletas, né? Só que a televisão não mostra os 4 anos, mostra os 10 segundos. Então a gente tem essa ideia e acaba negligenciando essa preparação duradoura, né? Que merece essa reflexão, né? Para a mudança da nossa vida. Isso mesmo. Trazendo isso para a vida prática, eu faço almoço todos os dias, mas de segunda e terça eu faço almoço, porque lá em casa a gente vive em família, de segunda a segunda. Então, segunda e terça eu faço almoço, na quarta é minha filha, e na quinta e sexta é minha nora, e sábado e domingo todo mundo junto. Mas, quando eu faço almoço, na segunda e terça, eu aproveito e ligo lá o celular com as palestras, com os hinos, os podcasts que a Seitonoye proporciona, disponibiliza. Então, aproveitar esse tempo. Aí sai um almoço maravilhoso, gostosíssimo, porque está vibrando luz, vibrando alegria. E quando também estou fazendo outros afazeres da casa, eu procuro sempre estar ligada, conectada, né? Ou dizendo palavras afirmativas, palavras positivas, sou filha de Deus, sou alegre, sou feliz, só coisas boas me acontecem. E lembro de um trecho lá da Sutra Sagrada, lembro de um trecho do livro,
Por exemplo, o volume 7, Vida Cotidiana, que o mestre diz, melhorar aqui e agora, nem ontem, nem amanhã. Hoje eu preciso melhorar minha vida. Então, lembro de todos os capítulos desse livro, que são 14 capítulos, se não me engano, e ali diz, ilumine sua vida familiar, tire o máximo proveito das horas matinais, enfim, ele vai nos conduzindo a um viver religioso, né, de qualidade. Então, aproveitar esses pequenos intervalos, o mestre diz, né, aproveite os pequenos intervalos. O banheiro tem uma revista, lá no quarto de cabeceira, lá no Criado Mudo tem lá 2, 3 livros, lá na cozinha tem mais 2, 3, e assim vai indo, está sempre conectado. Tem as palavras de luz, sempre ao nosso alcance, que nós podemos estar visualizando. Então, quando a nossa mente quer fugir, quer pensar numa coisa ruim, num fato que aconteceu lá em 1312, aí a gente fica, não, vamos trazer para o nosso momento atual, né? Luz para a nossa vida, aqui e agora. Então, esses pequenos momentos assim é que fazem a grande diferença mesmo. E um hábito se cria, né? Às vezes a pessoa não tem hábito de ler um livro, não tem hábito de ler. Então, faça pequenas metas, que nem a preletora Débora falou com sua mãe, né? Se eu não tenho hábito, não adianta dizer, eu vou ler um livro durante uma semana. Não vai acontecer, porque você não tem esse hábito, você não vai achar tempo. Amanhã eu começo, amanhã termina o prazo e você não leu, você acaba se autopunindo, né? Então, leia, faça uma pequena meta, uma página, 15 minutos, 5 minutos, aí você vai criando um bom hábito de leitura. Maravilha. E a gente já está quase encaminhando aí para o final. Passou muito rápido, né? Mas eu gostaria de pedir, então, assim, tem mais umas 2 perguntas aqui, que eu vou dar uma sintetizada e para que vocês possam fazer uma mensagem final, tudo bem? Que é a seguinte: como que deve ser encarada a literatura da Seiichi Onoye? Se é uma leitura que deve ser objetiva, né? Que deve ser compreendida de forma direta ou não, se tem uma outra forma, e tendo em vista o tema, não é? Se a Seiichi Onoye é contra os livros de autoajuda ou não. A gente pode ler outros livros que não sejam os livros da Seiichi Onoye. Seria interessante a gente ler outros livros. Então, preletor Marcelo, quiser começar, preletor também, se quiser começar, Gelsi, fiquem à vontade. Como a gente abordou, né, que o princípio único da salvação é essa manifestação da nossa natureza divina, então a gente tem que ter essa mente aberta, a gente falou da docilidade, não existe um único caminho, né? Podemos ler livros de autoajuda, podemos ler livros da Seiichi Onoye, mais importante é não ter esse apego, né? Esse é o caminho que está certo, o caminho que você está indo não é o certo, né? O ensinamento da Seiichi Onoye fala muito sobre o viver de forma natural, o viver de forma desprendida, o viver de forma desapegada, né? Eu terminaria aqui a reflexão com A Verdade da Vida, volume 36. O mestre ele aborda num capítulo sobre liberdade, o viver natural, né? Então, a gente não deve se limitar ou não deve criar, né, esse tipo de sentimento, né? Só esse é o caminho correto. Então tem que ter a mente aberta, mente dócil, né? Eu tenho o hábito de ler muito, não somente os livros da Seiichi Onoye. E todos esses livros trazem algum ensinamento que a gente pode aplicar na nossa vida e também para contribuir para uma sociedade melhor. Então, deixaria como sugestão A Verdade da Vida, volume 36, do mestre Masaharu Taniguchi, sobre esse capítulo Viver com Naturalidade.
né? O que é esse viver e conduzir a vida de modo natural, né? Isso mesmo. No livro Guia para uma Vida Feliz, o mestre cita aqui, né? É conveniente deixar bons livros sobre a mesa de estudo para os ler sempre. E ele diz aqui, ele cita algumas obras, né? Inclusive a obra Cartilha da Vida, que foi um dos primeiros livros que eu li, que é de fácil leitura, mas de uma profundidade assim incrível, né? E ele recomenda, assim, ler, conforme o nosso colega preletor falou, outros livros, outras literaturas para expandir a nossa consciência e também para dizer assim, nossa, como a Seitinoye é maravilhosa, porque lá eu aprendi isso, lá eu aprendi aquilo de outra forma, mas é a mesma verdade. Então é muito interessante a gente ter essa mente ampla e ler outras obras também, sim, porque o próprio mestre recomenda que leiamos bons livros. E Eu como entendo. Perdão, só para Ceci. finalizar, doutora Débora, eu recomendo, eu fiquei com tanta dúvida qual livro eu iria recomendar. Então, eu recomendo 3. Guia para uma Vida Feliz, Cartilha da Vida e A Verdade da Vida, volume 7, que é Vida Cotidiana. É um livro de cabeceira que nós não podemos deixar de ter. E aqui, finalizando no final, o mestre diz, leia livros que possam dar ânimo a você. Não leia livros que tragam assuntos tristes. Lendo livros desse tipo, sua mente fica repleta de tristeza e passa a atrair situações que causam tristeza. E, como consequência, sua saúde acaba ficando abalada. Leia livros que possam lhe dar ânimo, coragem e força, e que despertem em você a alegria de fazer bem aos outros. Assim, você conseguirá tornar-se uma pessoa corajosa, animada, saudável e bondosa. Muito obrigada. Assim como a preletora Gelsi, né? Maravilhosa, né? Eu só gostaria só de complementar, né, que eu penso também assim nas pessoas que procuram a Seitinoye, muitas vezes porque não sabem que caminho seguir, né? Então, se você chegou aqui, eu entendo que existem leis, né, que nos atraem, né? Essas leis de semelhança, de vibrações que nos atraem e que nada acontece por acaso, né? Então, se você está assistindo a gente aqui, chegou aqui na Seitinoye, seja bem-vindo, né? E venha participar junto conosco das reuniões e procure os livros da Seitinoye, né? Existem livros maravilhosos que falam sobre diversos assuntos, né? Todos eles podem realmente complementar a nossa vida, incentivar, e muitas vezes quando a gente está com um pensamento atordoado, o coração meio atrapalhado, né? Às vezes, se a gente corre para tudo quanto é lugar, a gente fica meio perdido, a gente se confunde ainda mais, né? Então, entendo que se você está aqui, né, porque Deus o trouxe, ou a trouxe, a Seitinoye também, então procure os livros da Seitinoye, e um livro que eu gostaria, inclusive, de indicar, né, para encerrar, e gostaria de ler um trechinho até do livro para encerrar, é o livro Viver Junto com Deus, que o preletor Marcelo também já comentou, que é um livro maravilhoso, escrito pelo nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, e na página 102, 103 aqui da minha edição, ele tem um trecho que está escrito assim: liberte-se da ilusão que tolhe sua vida. Deixe de se preocupar com o futuro. Deixe de lamentar o passado. Atire para bem longe os seus medos, preocupações e ressentimentos. Liberte a sua vida e a sua mente. Livre-se dos grilhões criados pela mente que tolhe e recupere a liberdade original da imagem verdadeira da vida. Ninguém, a não ser você mesmo, é responsável pelos seus medos e preocupações com o futuro, nem pelos ressentimentos do passado. Eles não passam de estados da mente. Como a mente é sua, você consegue mudá-la à sua vontade. Maravilhoso, né? Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigado. E como os preletores e orientadores aqui sugeriram livros, fizeram várias leituras, também a gente recomenda aí para vocês que estão assistindo esse vídeo que adquiram os livros da Seitinoye e principalmente leiam os livros da Seitinoye, tá?
Vocês encontram esses livros nas regionais, nas associações locais e também no site da Seichonoye, tá bom? Então, agradeço imensamente a participação dos orientadores, preletora Geuci, preletora Débora, preletor Marcelo, muito, muito obrigado mesmo, tá? Lembrando que esse programa Diálogos vai sempre ao ar no canal do YouTube às sextas-feiras, às 20 horas, sempre com um tema novo, tá bom? E assim a gente encerra esse programa aqui, agradecendo muito a participação de todos e a audiência de todos. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Você precisa ser forte para fortalecer aqueles que ama ou pode sofrer junto com eles. Você sempre é o bagunceiro da casa, o que não faz nada além de trabalhar para colocar comida na mesa? Você é aquele que aprendeu que sentimentos não devem ser demonstrados, principalmente se for um carinho ou palavras amorosas? Você sempre ouviu falar que homem é tudo igual e só muda de endereço? Será que você é isso que sempre te falaram? Qual o seu real papel na família, na sociedade, na sua vida? Qual é a sua essência? Qual é a sua verdadeira identidade? Talvez esses sejam questionamentos de uma vida inteira e talvez você nunca tenha encontrado nenhuma resposta ou algum lugar ou alguém que possa te receber e acolher com respeito, amor e sem julgamentos. Pois saiba, meu amigo, que estamos aqui de braços abertos, mentes e corações abertos também, para ter você conosco no seminário da Associação Fraternidade da Seichonoye do Brasil, Seminário do Sucesso, um evento exclusivo para homens em que você pode se reconhecer como realmente é um filho de Deus. Permita-se cuidar de si, permita-se viver momentos transformadores, permita-se reconectar com a sua identidade.